Bom, então, uma outra questão interessante aqui, ó, que o estudo de mecânica dos fluidos permite, observe que todos eu falei dessa questão dos modelos em escala, né? Porque, normalmente, você não consegue transportar, né? Dificilmente você consegue transportar para a escala de laboratório, a menos de experimentos em microescala, que a gente vai ver alguma coisa um pouquinho mais para frente, né? Mas aplicações industriais, a gente tem que reduzir a escala, né? Então, a gente viu aqui, no caso do avião, no caso do carro, né? E isso daqui, esse experimento aqui, ele está modelando, né, ou é a modelagem do escoamento, por exemplo, de petróleo pelos, pelo sistema de tubulação que existe no fundo do mar, por exemplo, né? Pode ser em terra, pode ser no fundo do mar. Então, eventualmente, o escoamento de petróleo, né? O óleo está lá no poço, né? Lá no fundo, no subsolo, né? Numa certa pressão e temperatura, e à medida que ele vai indo para a atmosfera, que a pressão vai diminuindo, o gás que antes estava em solução, ele começa a se liberar, né? Da mesma forma que a gente, quando abre a lata de cerveja, quando abre uma garrafa de refrigerante, né? Então você tem ali o CO2, por exemplo, né? No refrigerante. Quando você abre o refrigerante, o CO2 libera ali, né? Ele é liberado porque a pressão diminui. Então acontece a mesma coisa quando o óleo está sendo produzido. E aí, o que acontece é que o escoamento multifásico ele tem alguns desafios, né? Primeiro é medir a vazão, saber quanto de óleo, quantos metros cúbicos, né? Ou quantos litros, ou quantos galões por dia, quantos barris por dia, que estão sendo produzidos. Se normalmente os medidores de vazão eles não encaram, né? Não lidam muito bem com gás, por exemplo, né? Ou uma mistura bifásica de óleo e água, né? Se eventualmente tiver água sendo produzida, que pode acontecer, que não é difícil. Então, é um desafio, né? A outra questão é a formação de parafina. Tem um monte de coisa que pode acontecer por causa de variação de temperatura, né? Que pode acontecer num tipo de escoamento desse. E aqui o que o pesquisador está tentando, né? É modelar os acidentes que uma tubulação pode encontrar eventualmente. Ela pode ter que subir, descer, fazer a curva, ir, voltar, né? Então, o que ele faz em escala de laboratório é modelar escoamentos dessa natureza, tá? Beleza? Aqui é de importância também entender padrões de escoamentos, né? Então, aqui, por exemplo, ele tem a fase gás e a fase líquida, né? Um escoamento bifásico. Aí ele marcou aqui a interface, né? Do gás com líquido, tá? E aí, se isso for na vertical, se for na horizontal, desculpa, aqui na vertical, ou se for na horizontal, né? Então, são vários estudos aí de mecânica dos fluidos. Isso daqui é uma coisa bem complexa também, não dá para a gente analisar isso num curso de graduação também. Tá? É uma coisa muito já para pós-graduação, né? Precisa de estudos mais avançados para analisar coisas desse tipo. Tá? Mecânica dos fluidos também é bem importante na melhora de processo. Não sei se vocês sabem, mas a bolinha de golfe ela é cheia de moças aqui, né? Então, isso daqui é um outro conceito que só quem for fazer mecânica dos fluidos 2 vai entender melhor, vamos dizer assim, né? Ou na teoria. Mas na prática, o que acontece é que as bolinhas de golfe têm essas moças para reduzir o arrasto aerodinâmico. E aí também passa pelo mesmo conceito que a gente tinha visto ali, né? Que eu não expliquei porque não tem muito, ainda mais agora, né? Na primeira aula do curso não tem a gente não tem muita ferramenta, né, para explicar o fenômeno de descolamento de camada limite. Isso é uma coisa que vocês vão ver lá, quem for fazer, né, quem é da mecânica e for fazer McFlu 2, vai analisar lá em McFlu 2. Mas a bolinha de golfe tem aquelas moças porque ela consegue, né, para
para ter um arrasto menor, para ter essa região aqui de trás a menor possível. E isso diminui o arrasto. E o porquê disso vocês vão analisar lá em Mecânica dos Fluidos 2. Então, por isso que isso é um estudo de mecânica dos fluidos, né, aplicado em lazer, por exemplo. Então, a bolinha de golfe, ela tem umas mocinhas ali, né? Ela tem esses afundamentozinhos ali justamente para ela ir mais longe, né? Se ela fosse lisa, ela não iria tão longe quanto uma bolinha com essas moças. Se vocês observarem a asa dos aviões, eles têm aqui na ponta, ó, uma protuberânciazinha também para fora, né? E isso, o motivo da asa ter essa protuberância é a mesma que as grandes aves, né, têm. A asa aqui, ó, tá vendo? Na ponta da asa dela ela é um pouquinho inclinada para cima, né? E isso acontece porque também, né, aí as técnicas de visualização de escoamento que permitiram observar isso. Na ponta da asa, o que acontece, o que a gente quer aqui, né? Qual é o desejo de uma asa? Que ela forneça sustentação para cima, né? A mesma coisa das aves, né? A asa das aves, a asa do avião, toda a asa existe para suspender o avião e mantê-lo voando, né? Só que o que acontece na ponta da asa aqui, ó? Existem uns vórtices aqui que se formam, ó, que a gente está observando aqui de forma experimental, né? Isso aqui é uma técnica de visualização que foi usada aqui, que elas fazem justamente o inverso aqui, ó. Dá para ver uma direitinho aqui, ó. Elas justamente fazem com que a força exercida aqui na ponta seja para baixo e não para cima. Isso é uma coisa até, vamos dizer assim, não é muito intuitivo, né, de se pensar nisso, mas é o que acontece. Os primeiros aviões não tinham isso, né? Se vocês olharem os primeiros aviões, só os aviões mais modernos que têm esse elemento, que é justamente uma barreira física para isso aqui, ó. Você sobe aqui uma barreira física, você não deixa esse vórtice descer, e isso faz com que a asa possa ser um pouquinho menor. Você não precisa ter uma asa tão grande, porque no final das contas, você pode conviver com isso, mas aí você faz uma asa maior, né? Certo? Você gasta mais material aqui, proporcionalmente, do que levantar essa bordazinha aqui na asa, tá? Certo? Uma outra aplicação interessante, que isso já tem um tempo, né, que vem sendo mostrado na literatura, que é o chamado de Lab on a Chip, né, o laboratório em um chip, ou dispositivos que trazem para um chip todo o laboratório. Então aqui tem 3 exemplos, né? Então esse daqui talvez, não sei, seja o mais característico. Isso daqui também eu não entendo muito, né? Só estou botando aqui também como motivação aí para quem quiser analisar isso daqui com detalhe, nível de pós-graduação, ou até profissionalmente, né? Eventualmente em alguma empresa aí pelo mundo que trabalha com isso, mas passa por mecânica dos fluidos. Então isso daqui, esse Lab on a Chip aqui que está sendo demonstrado, por exemplo, poderia ser usado para fazer um exame de sangue, ó, que ele está mostrando isso daqui, ó. Então você bota o sangue ali, aí aqui tem um filtro, né? Aí o sangue, ou seja lá qual for o elemento que você está analisando, isso aqui é sangue, poderia ser, sei lá, óleo de um processo, sei lá, algum fluido de algum processo na indústria farmacêutica, na indústria de alimento, né? Algum fluido que você precisa testar, né? Que você precisa analisar. Então você coloca ali nessa partezinha aqui da plaquinha, passa por um filtro, ele divide, aí aqui eventualmente que ele está chamando aqui de armazenamento de reagentes secos, né? Algum tipo de válvula, algum reagente líquido. E aí, do outro lado aqui, né, em paralelo, tá vendo? Aqui vem o sangue, por exemplo, né, o fluido que você queira testar. Em paralelo vem os reagentes aqui, né? Isso daqui é uma válvula de Tesla, se eu não me engano. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu não sei se é de Tesla, é de algum desses caras bem sagazes aí eu acho que é válvula de Tesla, assim. Porque o que isso daqui trabalha num conceito de perda de carga, que a gente vai ver também ao longo do curso, né? Ele só deixa o fluido ir numa direção.
Se o fluido quiser voltar, ele vai encontrar tanta resistência que ele não volta, certo? Então é uma maneira de manter. Eu conheço isso daqui, né, não essa válvula aqui, mas esse fenômeno, né, ou válvulas convencionais, se chamam check valve. Então, uma check valve, ou válvula unidirecional, ela só deixa o fluido ir numa direção. É para impedir, por exemplo, que o sangue, né, volte para lá, né, certo? Para garantir que tudo continue aqui num caminho aqui de incubação ou de reação, né? Onde os reagentes se misturam ali com a amostra que você queira analisar. E aqui algum sensor que leria ali, né? O que você queira ler, não sei, sei lá, vou chutar aqui, sei lá, quer fazer um exame de colesterol, não sei, ou alcoolemia, alguma coisa assim, né? Tá? Certo? Aqui um dreno, e aí o waste, né? Aí você vai para alguma maneira de descartar isso daqui de forma segura, né? Mas é o que se chama de lab on a chip. Aqui tem vários, né? Sei lá, aqui o cara injetando algum material e aqui uns sensorizinhos que leriam. Talvez aqui, eventualmente, é uma injeção de algum outro e aí eles se misturam e continua para lá, tá? Então, de forma bem abrangente, assim, né? Sem muitos detalhes, a ideia desse lab on a chip que vem ganhando força com outro ramo da mecânica dos fluidos, que é a microfluídica, que é justamente o estudo em microescala do escoamento de fluidos. Então, a gente vai ver, nesse curso aqui de mecânica dos fluidos, o escoamento em macroescala, né? Se vocês olharem aqui, todos esses exemplos que a gente viu aqui é na escala da nossa vida real, assim, vamos dizer assim, né? Então, um carro, uma bola de golfe, um avião, o escoamento em tubulação, mas quando a gente entra aqui, ó, nessa escala microscópica, muita teoria que a gente vai analisar aqui no curso, inclusive, não vale. Então, toda essa parte de microfluídica aqui é um mundo à parte, né? É um parênteses, vamos dizer assim, na verdade, uma derivaçãozinha do estudo, ou em paralelo, vamos dizer assim, né? Do que se estuda em mecânica dos fluidos. Tá? Porque muita teoria tem que ser. As teorias macroscópicas não se aplicam aqui, e aí a gente tem que entrar às vezes, até em teoria molecular para analisar a perda de carga, otimizar o projeto desses dispositivos, desses misturadores e tudo mais, tá? Beleza? Então é mais uma aplicação aí, a questão de segurança, né? Então aqui vocês observam uma barragem, né? E aí o tamanho das pessoas aqui, ó, em face do tamanho da barragem. Então não é difícil nem, quer dizer, e já aconteceu, né, infelizmente no Brasil, rompimento de barragens, a catástrofe que isso é, né? Tá, então a questão de segurança também aqui seria uma aplicação de hidrostática, né, que é o fluido parado aqui, e ele precisa ser contido por uma barragem dessa. Então a gente vai ver no curso, né, ponto de aplicação aqui, a gente vai estudar isso daqui com bastante detalhe até, aqui nesse curso de Mecânica dos Fluidos 1, a qual distância que a resultante age, por exemplo, né, qual profundidade YR e qual a magnitude da força, né, uma força resultante que age aqui na barragem, tá? Beleza? Para o dimensionamento de barragens desse tipo, tá? Então, algumas aplicações aí, né, uma introdução, alguma motivação, né? E aí, agora, de forma bem também superficial, né, a gente vai trabalhar talvez na definição mais óbvia, né, que é a definição de fluido, né? Então aqui a gente tem o fluido escoando e aqui um esboço do Leonardo da Vinci, né, que foi um cara que foi muito curioso e teve muita criatividade, né? Ele projetou um monte de máquina interessante, uns helicópteros arcaicos lá, rolamento, mancal de rolamento, né? Ele ficava encucado com escoamento de fluidos, então ele desenhava aqui turbulências que se desenvolvem quando o fluido passa por elementos sólidos aí num canal, né? Então ele desenhava com bastante interessante isso, né? Que ele desenhava com bastante
detalha as coisas, né? Se você olhar ali, ó, e aqui para baixo também, né? Turbulência, quando um fluido escoa de um, sei lá, de um canal para dentro de um rio, né? Então, isso eram coisas. Ele, óbvio que ele não fez nenhum estudo aprofundado numérico, mas ele fazia representações artísticas, né, desses fenômenos de turbulência aí que ele observava. Tá? Bom, então, alguém se arriscaria a definir um fluido? Alguém aí gostaria de tentar definir o que é um fluido? Qualquer que seja. O que vem na sua cabeça assim quando você pensa em fluido? Alguém tem alguma. Quer colaborar aí, compartilhar seus pensamentos? Ou o que diferencia, né, um fluido de um sólido? Assim, quando você pensa em fluido, quando você pensa em sólido, o que vem à cabeça? Assim, qual seria o que diferencia um do outro? Um fluido de um sólido, por exemplo, de um gás, né? Sei lá. Nada, ninguém. É tudo igual. Fluido sólido é igual. Bom, então, o Hélio botou aqui, ó, o fluido adquire a forma do recipiente. Tudo bem, essa é uma definição. Mas, então, por quê? Né? Qual a característica que faz com que o fluido adquira a forma do recipiente? Muito bem, isso é verdade. Mas aí tem uma característica antes disso, né? Que é o seguinte: ó, o fluido é uma substância que se deforma continuamente quando cisalhada. Então, na verdade, a segunda definição que vai vir de encontrar essa definição que o Hélio colocou aqui. Ó, ele botou no chat que adquire a forma do recipiente. Que é essa daqui, ó. Deixa eu passar aqui, ó. É uma substância que não resiste ao cisalhamento quando em repouso. Então, quando você coloca, né, quando você, que a gente está vendo aqui, né, esse slide aqui, né, a gente entornou o fluido da garrafa para dentro do copo. Então, ela não resistiu à tensão de cisalhamento, tá? Ela escoou e adquiriu a forma do recipiente. Se você aqui, ó, tem na minha mão uma borracha, né? Se eu virar a borracha, ela resiste à tensão de cisalhamento. Se eu tiver uma pilha de carta de baralho, imagina uma pilha de carta de baralho, 3, 4, 5 baralhos um sobre o outro, e você tombar o baralho, o cisalhamento vai fazer com que ele escoe ali, né? Com que ele caia, né? Então, o fluido ele é bem parecido, se a gente pensar, vamos dizer assim, no conceito do que acontece com fluido, a gente usa direto, né? E eu vou usar aqui bastante o conceito de baralhos empilhados, né? Porque é justamente se a gente pensar em camadas de fluido uma sobre a outra, é o que acontece, né? Enquanto um sólido resiste, né? Eu tenho aqui na minha mão uma borracha, né? Eu virei, ele resiste, então ele não adquire a forma do recipiente, é isso que o Hélio botou, né? Que o fluido adquire a forma do recipiente, um sólido não. Então, dessas duas definições aqui, né, uma substância que não resiste ao cisalhamento quando em repouso. Por que quando em repouso? A gente vai ver que quando o fluido está em movimento, eventualmente ele pode resistir ao cisalhamento em função das forças que são desenvolvidas ali no escoamento. Tá? Mas em repouso, né, se eu tiver um copo d'água e virar, ou se eu cisalhar, se eu passar o dedo ali em cima da superfície, ele não vai resistir, seu dedo vai direto. Né? Não importa quão pequeno for essa tensão de cisalhamento. Então, por que é importante essa frase de baixo, né? Porque o sólido aqui, ó, essa borracha aqui na minha mão, se eu cisalhar, ó, ela eventualmente não resiste também, mas eu tenho que exercer, se for pequenininho, ó, eu estou cisalhando aqui, talvez vocês não estejam vendo, mas eu estou cisalhando essa borracha, eu estou exercendo uma força aqui, mas ela está resistindo. Se eu aumentar a força, aí ela não resiste. Então, por isso que esse não importa quão pequeno for essa tensão de cisalhamento, é importante.
Porque, eventualmente, um sólido também não resiste, mas você tem que cisalhar com uma certa força. Fluido, não. Se eu tivesse um recipiente aqui com fluido, né, e botasse minha mão aqui em cima, não importa quão pequeno que fosse essa força, eu ia conseguir cisalhar o fluido. Outra definição é essa daqui, ó, uma substância que se deforma continuamente quando cisalhada. Então, um sólido, ele pode até se deformar, mas não continuamente, né? Eu chego aqui, ó, e paro, né? Eu cisalho, ele se deforma, beleza? Ó, eu vou cisalhar ele aqui, ó. Eu estou exercendo a mesma força para trazer ele para esse estado, mas ele parou, ele resistiu, né? Um fluido não. Um fluido, ele se deforma continuamente, ele não ia parar nunca, né? Se eu tivesse fluido aqui, ó, eu ia continuar meu dedo, né? O cisalhamento que eu estou exercendo aqui com o dedo de cima, ia continuar fazendo com que o fluido cisalhasse indefinidamente, tá? E aí, de novo, né? Não importa quão pequena for a tensão de cisalhamento. Eu posso cisalhar continuamente esse sólido aqui, mas eu tenho que exercer uma força maior aqui, né? Mais e mais, uma magnitude maior para mantê-lo cisalhando de forma contínua. Um fluido não. Não importa quão pequeno for essa tensão de cisalhamento, eu vou conseguir cisalhá-lo, né? Ou vou conseguir deformá-lo continuamente, tá? Beleza? E isso vai de encontro com o que o Hélio colocou ali, né? O fluido adquire a forma do recipiente, ele não resiste ao cisalhamento, por menor que seja a tensão de cisalhamento. Então, você entorna uma garrafa d'água, ela não resiste ao cisalhamento, ela cisalha e ela escoa, tá? Certo? Então, normalmente, né, as definições de fluido, as diferenças de fluido para sólido, passam pela questão de cisalhamento, porque justamente o fluido ele está sempre cisalhando uma vez que você muda de recipiente ali, né? Certo? Ele está se deformando e a deformação principal, no caso do escoamento, aí, né, seria o cisalhamento, né? Na medida que a gente entorna aqui o fluido, ó, dessa forma aqui, né? Está cisalhando ali, né? Certo? Ele está descendo ali, ele não está resistindo ao cisalhamento e ele está escoando. E depois, da mesma forma, ele não está resistindo ao cisalhamento e está ocupando aqui o volume do recipiente que o contém. Antes era uma garrafa, agora foi um copo. Tá? Beleza? E aí, de uma forma mais rígida, né, vamos fazer diferenciar o fluido de um sólido, né? E aí, fluido engloba líquido e gás, certo? Dos sólidos. Com o experimento aqui, na verdade, né, que a gente está vendo aqui, que vai ser usado muito ao longo do curso. Então, por isso que é interessante já começar hoje, né, com esses conceitos bem fundamentais, ou bem preliminares, né, já acostumar o olho de vocês com esse experimento aqui, com essa configuração, vamos dizer assim, né? Porque isso vai ser trazido de volta em diversos momentos do curso. Então, olha esse esquema aqui, olha essa configuração. Isso é o seguinte, ó. A gente tem uma placa B estacionária embaixo aqui, ó, tá? Isso aqui poderia ser o chão, né? Poderia ser, sei lá, uma mesa parada. Ou um recipiente, ou o fundo de um recipiente, melhor, o fundo de um recipiente. E a gente tem uma placa A em cima, e no meio das duas tem um sólido ou um fluido, tá? Então você poderia pensar isso daqui como essa borracha, a placa B aqui embaixo, né? O sólido estaria aqui, ó, embaixo dos meus dois dedos parados, e a placa A seria os dois dedos de cima aqui, tá? Isso daqui poderia ser um sólido ou um fluido. Claro, se fosse um fluido, ele ia escoar, né? Ele não resiste à tensão de cisalhamento, então se fosse um fluido, teria que ter alguma coisa aqui em torno, né, para impedir que o fluido escoe, e meu dedo aqui teria que estar isolado também. Então imagina que seja uma placa bem isolada, que poderia ter um sólido ou um fluido ali no meio, tá? Essa placa A aqui de cima, ela pode se mover. E a placa B de baixo, ela está parada, certo? Tá? E no meio aqui a gente tem um sólido ou um fluido. Beleza? Aí o que acontece? Olha só. Supõe o seguinte, ó. A gente aplica uma força de cisalhamento e ambos vão se deformar inicialmente. Então é o que eu fiz aqui, ó. Tenho a placa A, né, meu dedão aqui embaixo. Não, era a placa B, né? É, a placa B, meu dedão aqui embaixo, e a placa A em cima. E eu
vou botar assim de lado que fica mais fácil de ver, né? Ó, aí eu cisalhei a placa de cima. Vou segurar aqui para, né? Aí exerci uma força. Observa, eu posso até desenhar umas linhas aqui, ó, só para simular o que ele está fazendo. Deixa eu desenhar aqui. Ó. Ele está fazendo isso daqui, ó. Ele desenhou duas linhas. Aqui no sólido é mais fácil de ver, né? Eu fiz duas linhas aqui, ó, tá? Desenhei duas linhas aqui na borracha. Ó. E aí, no fluido, vocês vão ter que exercer a imaginação, né? No fluido não dá para a gente pintar igual eu pintei aqui a borracha. Mas, ó, olha lá, ó. Quando eu cisalho, ó, essas linhas se deformam, né? Claro que não se deformou bonitinho ali, igual o que está mostrando no exercício, porque essa borracha ela é bem mole, né? Mas ele está fazendo o caso de um sólido que se deformasse dessa forma e o fluido também, né? Se eu tivesse um recipiente e cisalhei e tivesse marcado duas linhas de fluido, da mesma maneira que eu marquei o sólido, isso que ia acontecer com o fluido também, tá? Beleza? Então, em algum momento do processo, né, o sólido ele vai resistir a menos, né, e aí a gente não precisa passar do limite elástico do sólido, porque senão vai complicar de forma desnecessária. Vamos assumir que a gente está só no limite elástico aqui desse sólido, né? Mas em algum momento que é o que efetivamente acontece, né? Olha lá, eu deformei e ele resiste. Ó. Eu apliquei uma força e se eu manter essa força aplicada, se eu não aumentar, né? Ó, apliquei e mantive. O sólido resistiu. Mas o fluido, né? Aquilo que a gente estava falando da definição anteriormente. Ó, isso daqui eu estou ilustrando, né? Aquela frase, né? Eu estou colocando num experimento aqui imaginário, né? E vocês têm que um dos pré-requisitos para acompanhar os cursos de engenharia é a imaginação, né? Não tem muito como a gente, cada conceitozinho, ir para o laboratório, mostrar ou trazer, porque é muito conceito. Então, não tem jeito. Engenharia é um contrato que a gente faz, né, entre professor e aluno é que a gente tem que trabalhar com a imaginação, não tem muito jeito, tá? Contrato implícito, né, para qualquer curso de graduação de engenharia, né, é a imaginação. Então, imaginem que tem um fluido aqui, né, e eu fiz a mesma coisa, só que o sólido, olha só, o sólido, ó, ele está mostrando isso daqui, ó, sólido ou fluido, né, a gente começou o nosso experimento assim, a placa B parada, a placa A se movendo, ó, o sólido e o fluido se deslocaram, mas somente o fluido continua. Essa linha tracejada aqui está representando o sólido. Ele parou, né? Foi o que aconteceu quando eu cisalhei aqui, ó, e parou, né? Eu exercendo uma certa força, não consegui passar de uma certa deformação. Eu não forcei aqui, né? Certo? Mas se tivesse líquido aqui, ó, ele continua, tá vendo aqui, ó? Agora, essa parte achurada azul aqui, ó, essa parte azul claro aqui, né, representa o líquido. A força está sendo aplicada e ele não está resistindo, ele está indo embora, tá vendo? E o sólido parou aqui, ó. Lembra que o sólido é essa linha, né? Ele parou aqui, ó, não foi mais, tá? Seria essa linha tracejada aqui, ó. E o líquido foi embora, lá, tá? Aqui seria o tempo, não sei, tempos subsequentes, né? Você pode pensar, né? Aqui seria o tempo inicial, por exemplo, né? T igual a zero. Aqui o tempo T igual a T1, né? Aqui o tempo T igual a T2. E aqui T igual a T3, certo? Então aqui seria o fluido em T igual a T1 barra sólido também. Entenderam? Então o sólido parou aqui. E o fluido também, né? Ele estava representando um fluido que tenha mais ou menos o mesmo comportamento do sólido até aqui, né? Tá? E aqui, essa linha aqui, né? É o fluido, ou essa linha que a gente marcou inicialmente em T0, é como que a linha vai estar em T igual a T2. E aqui, como a linha vai estar em T igual a T3. Aqui a linha em T igual a T2, né? Tudo. Opa, T2. Todas as linhas ali sobrepostas, né? Opa, caramba, fiz besteira. Tá? Então aqui seria a linha em T igual a T2, o fluido, né? Aqui o fluido em T igual a T1. Aqui eu tinha chamado de T igual a 0, T igual a T1, né? T igual a T2.
e T igual a T3. Aqui é T igual a T3, nessa linha, certo? Aqui o fluido em T igual a T1, ou o sólido também. Lembra que ele parou aqui, né? Tá? E aqui, todos eles em T igual a T0. Opa, T igual a 0. Tá? Certo? Então, eu estou traçando as linhas subsequentes aqui. Ó. Vocês já viram eu fazendo direto, né? Mas entre o momento que a borracha estava parada até esse momento final, tiveram esses tempos aqui, T1, T2, tá? Certo? Na verdade, no meu caso aqui, ó, ela parou aqui, né? Tá? Então, nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu estaria aqui em T igual a T1, por exemplo, né? Para fazer analogia com esse exemplo aqui que está sendo mostrado. Tá? E o fluido não, o fluido vai embora. Se eu tivesse um líquido aqui, uma placa em cima, ele vai embora. Isso daqui abre espaço para a gente falar de uma questão muito importante que vai nos acompanhar ao longo de todo o curso, né, que é a condição de não deslizamento. Então, essa é uma hipótese que a gente usa, que aqui na interface, o fluido ele adquire a velocidade do sólido. E isso daqui fisicamente, né, se eu desse um zoom aqui, eu ia ver que, na verdade, essa placa ela não é perfeitamente lisa. Por melhor que for o acabamento superficial que você der ali, ela sempre vai ter uma rugosidadezinha relativa ali, né? Então, o que acontece aqui é que as moléculas de fluido, elas aderem ali a essas imperfeições. Então, a condição de não deslizamento diz que a velocidade do fluido adquire a velocidade da interface, ou do sólido, né? Adquire a velocidade do sólido. Então, aqui a velocidade é zero, tá? Aqui o fluido adquire a velocidade da parede, que está parada, né? Então, lembra que essa daqui era a placa B em repouso, e aqui era a placa A, sujeita a essa força F para a direita aqui, né? E nos dois casos acontece isso. Se a gente der um zoom aqui, né? A gente vai ver que, na verdade, o que acontece são as moléculas de água, ou do fluido que estiver ali, né? Do gás, aderindo à parede, porque ela, quer dizer, por causa dessa rugosidade que existe aqui, tá? Então, essa é a condição de não deslizamento. De forma geral, até o final do curso, essa vai ser a hipótese que a gente vai usar sempre que tiver uma interface entre um fluido e um sólido, tá? Então, o fluido vai adquirir a velocidade que o sólido tem ali na interface dos dois, certo? Então, isso é um detalhezinho, né? Que vai ser importante, que eu vou falar ainda bastante ao longo do curso. Condição de não deslizamento. Isso vai voltar, eventualmente, aí em diversas ocasiões, tá? E aí, o panorama geral que a gente viu aqui, né, foi essa definição de fluido que a gente estava falando, que é justamente uma contraposição do fluido com o sólido, né? Que o fluido, ele se deforma continuamente quando estiver sofrendo uma tensão de cisalhamento, não importa o quão pequeno for essa tensão de cisalhamento. E a outra definição é que ela não resiste, né, o fluido ele não resiste à tensão de cisalhamento, também não importando o quão pequeno for essa tensão de cisalhamento. Tá? São as duas definições que a gente viu, né, anteriormente aqui, ó. Duas definições aqui ilustradas, né? Tá? Ilustradas, e aí eu usei também um artifício altamente tecnológico, né, que foi uma borracha pintada aqui, né, com listras que eu acabei de fazer aqui a caneta, tá? Certo? Beleza, galera? Alguma dúvida aí sobre essas definições que a gente viu? Algum comentário? Então, uma coisa importante, né, que está na ementa e é importante de se falar, é a questão das unidades e dimensões, né, que é fonte de erro aí, erros bobos, né, que normalmente eu já cometi muito ao longo da minha vida, então a gente tem que, é sempre importante falar. Na graduação tudo bem, né, o máximo que acontece é uma nota perdida, mas na vida real isso leva a acidente, né, então tem vários exemplos aí de casos de engenharia, de acidentes por causa da questão das unidades, né, então um exemplo que eu dou aí, né, que eu não sei se vocês já viram, mas no National Geographic tem uma série chamada Desastres Aéreos, que eles analisam
as causas dos acidentes aéreos, né? E é interessante do ponto de vista de engenharia, né? A parte de qualquer, enfim, não tem nada de mórbido na questão, é muito mais assim, pelo menos no meu ponto de vista, né? Os avanços que são feitos a cada acidente, né? Que infelizmente acontece, acidente de aéreo, acidente de carro, né? Mas é sempre importante a gente pegar as lições aprendidas. Então, teve um desses, se vocês, quem acompanha aí, né? Que foi o mecânico de solo colocou combustível numa aeronave, só que ele usou a unidade de libra-massa e o avião, eu não sei se era um Boeing ou, sei lá, um avião novo que tinha sido desenvolvido, que o mostrador era em quilo. Então, se vocês sabem, a libra, ela tem aproximadamente a metade, né, desculpa, é aproximadamente duas, mais ou menos, né, duas vezes o quilo, então, no final das contas, ele foi abastecido com a metade do que tinha realmente dentro do avião. Então, foi errado, né? A questão foi uma questão de unidade, que no final das contas o avião estava com a metade do combustível que acreditavam que ele estaria. E em paralelo a isso, quer dizer, nunca o acidente é um motivo só, né? Em paralelo a isso, teve um problema no mostrador que estava com defeito lá, enfim. Então foram dois problemas, né? Se um dos dois, quer dizer, o mais fácil aí seria a unidade, né? De resolver seria a questão das unidades, né? Mas enfim, eu estou falando isso, contando essa história, por causa da importância, né, da questão das unidades e das dimensões, né? A gente estar atento a isso, né? Então aqui o que a gente tem, ó, são os padrões que existiram. No caso do metro, até bastante tempo atrás, né, que foi a década de 60, principalmente porque esse padrão aqui de metro, né, e esse é efetivamente assim que era o padrão até 1960, de 1 metro, era uma barra de 1 metro com esse formato. Só que o problema é que ela estava sujeita a contrações, dilatações térmicas, né, e contrações térmicas. Então, é, isso daqui não era muito prático, então isso mudou também, né? O metro hoje em dia é definido de uma forma diferente, né? Mas uma barra, assim como o quilo, né? Até 2019, o quilo era uma massa dessa, quer dizer, que esse daqui é efetivamente o quilo padrão, né? Lá no, no instituto que normatiza, né? Esse é o padrão primário de quilo, ele era até 2019. E aí, hoje em dia, esses padrões mudaram, eles são definidos hoje em dia em termos de tempo de átomo, de velocidade, enfim, eu não lembro direito, né? Eu cheguei a tentar, até entrei no site do Instituto, né, desse Biro Internacional de Pesos e Medidas, mas achei que a coisa ia complicar mais do que simplificar. Então, hoje em dia, só para não entrar muito em detalhe, as coisas são mais definidas de forma mais rigorosa, em termos de elementos químicos ou de tempo de. Eu acho que o metro hoje é definido alguma coisa em termos da velocidade da luz, viajando em algum meio, eu não lembro direito. Mas eu lembro que a coisa ia ficar um pouco complicada e eu achei melhor nem colocar isso. Mas é, até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, para o peso, era realmente uma massa, né? A referência de quilo era uma massa e a referência de dimensão era uma barra, né? O que não é muito conveniente. Mas só para mostrar a importância também, né, dessas questões, tá? Bom, então, o que é uma dimensão, né? Então, a dimensão ela caracteriza uma quantidade física. Então, por exemplo, a quantidade física de distância ela precisa de uma dimensão de comprimento. A quantidade física de duração precisa de uma dimensão, né? Precisa ser caracterizada ou é caracterizada pelo tempo. A quantidade física matéria, né, ela é caracterizada pela massa, tá? E da mesma forma, a temperatura, alguém sabe o que a temperatura caracteriza? Qual a quantidade física que a temperatura caracteriza? Alguém tem alguma
sugestão aí do que a temperatura está caracterizando, da mesma forma que a gente fez aqui, né? Comprimento, caracteriza a distância e tudo mais. Alguma sugestão? O que é a temperatura? A temperatura existe? Então, a temperatura, ela caracteriza o grau de agitação das moléculas, né? A temperatura, na verdade, é uma consequência do quão agitadas as moléculas do material estão, né? Então, a gente poderia botar aqui entre parênteses, né, da mesma maneira que eu coloquei aqui para essas quantidades físicas, né, distância, duração, matéria, a gente poderia botar aqui grau de agitação das moléculas, que se resume ou que se caracteriza pela temperatura, tá? Então, essa é o conceito de dimensão, né? Ela está caracterizando uma quantidade física. A gente tem que ter uma dimensão para caracterizar essa quantidade física. Então, quando a gente fala de comprimento, de tempo, de massa, a gente está falando de dimensão. E aí, cada dimensão tem que ter uma unidade, né? Para a gente não cometer erro como o que eu descrevi ali anteriormente, né? É o nome e magnitude atribuídos à dimensão, né? Então, a gente tem que denominar e achar uma forma de fornecer uma magnitude a essa dimensão. Então, metros, por exemplo, é a unidade de comprimento, né, da dimensão comprimento, que caracteriza a quantidade física distância no SI, né, no Sistema Internacional de Unidades. Tá? A gente pode ter metro, tem pé, tem polegada, né? Tem várias unidades. Então, segundos, gramas, Celsius são as unidades, né? Então, a gente tem também, aí, em função disso, as dimensões primárias e as secundárias. O que são as dimensões primárias? Elas não precisam de nenhuma outra para ser definidas, né? Então, tempo é uma dimensão primária, não precisa de nenhuma outra. Agora, velocidade é uma dimensão que precisa de distância, né? Precisa do comprimento e precisa do tempo, tá? Então, é uma dimensão secundária. Comprimento é uma dimensão primária e volume é uma dimensão secundária, tá? Que precisa de o volume precisa do comprimento, né? E aí o que é interessante, né, nessa história, é que 4 dimensões primárias são suficientes em termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor para descrever todas as outras dimensões. Então, só com a massa, com distância e tempo, e eventualmente temperatura, né, a gente consegue construir todas as outras dimensões que a gente precisa. Dimensão de pressão, dimensão de condutividade térmica, dimensão de viscosidade, né? Todas as grandezas que aparecem em termodinâmica, em mecânica dos fluidos, em transferência de calor, a gente, só com essas 4 aqui, a gente consegue construir tudo. Capacidade térmica, todas as grandezas que vocês pensarem nessas 3 disciplinas aqui, termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor, podem ser construídas com essas 3 dimensões primárias aqui. Com essas 4 dimensões primárias aqui: massa, comprimento, tempo e temperatura. A gente pode também, alternativamente, em vez da massa, trabalhar com a força. Também funciona, né? E aí a gente tem o sistema dimensional MLT ou FLT. A temperatura está aqui porque, às vezes, dependendo, né, ele está separadinho ali, porque pode ser que muitas aplicações a temperatura não precisa, né? Muitas dimensões você não precisa da temperatura. São poucas as dimensões que a gente precisa da temperatura. Então tem autor que nem bota ali a temperatura como um sistema dimensional, né? Ele para ali no MLT ou no FLT, né? Se você usa a massa como dimensão primária ou a força como dimensão primária, porque força e massa são relacionados pela segunda lei de Newton, né? Força e massa vezes aceleração, certo? E aí, isso é uma questão muito, quer dizer, a gente não vai usar tanto essa questão aqui, isso é muito mais para uma parte de análise dimensional, que é muito interessante na mecânica dos fluidos, mas não está
nem na ementa de mecânica dos fluidos 1, nem 2. Mas isso é uma maneira de resolver problema, dá no mesmo, né? Se fizer por um ou pelo outro. Mas quando a gente faz. Quer dizer, isso é até uma maneira interessante de verificar, né? Se você não está errando em unidade. Mas isso é muito usado numa parte da matéria que se chama análise dimensional. Então, normalmente para resolução de problemas, né, a gente escolhe as dimensões primárias. Então, por exemplo, você pode pegar o MLT, eu vou fazer até um exemplo bem simples aqui, né, para vocês verem que isso é relativamente simples, né? A gente escolhe um sistema de unidade, então, por exemplo, SI, né? Certo? E todas as outras coisas para o sistema primário, né, para as dimensões primárias, então comprimento, tempo e massa, né? Então a gente escolhe o SI e todas as outras quantidades são obtidas. Então, velocidade, por exemplo, né? A gente vai ter velocidade no SI em metros por segundo. Se a gente usar comprimento em metro, tempo em segundo aqui, né? Na escolha das dimensões primárias, né? Tá? Certo? Então eu botei aqui, né? É muito importante a análise dimensional, mas tudo bem. Eu mostro aqui porque também é uma forma de diminuir a probabilidade de erro de unidade. Você fazer a comparação, primeiro você faz uma análise no MLT e no FLT a análise tem que ser igual, né? Usando massa como dimensão primária ou força como dimensão primária, o resultado ele tem que bater, né? Tá? Então vamos lembrar aqui, ó, rapidamente, né? O sistema de unidade inglês, desculpa, o sistema internacional de unidade. Então, as dimensões primárias aqui, né, de massa, comprimento, tempo e força, então tem unidade no SI de quilo, metro, segundo e newton. E o newton é definido como, um newton tem 1 km por segundo ao quadrado, né? E o símbolo, né, de cada uma dessas unidades, né, quilo, metro, M, segundo S, e o newton N, Nzão, né, N maiúsculo. E aí um exemplo bem simples, né, bem tranquilo, depois a gente vai fazer um pouquinho mais complicado, mas isso daqui é a base de uma coisa que enrola um pouco a cabeça de vocês, né? Que é a relação entre libra-força e libra-massa. Então, aqui, no sistema inglês, desculpa, estou embolando aqui toda hora, né? No sistema internacional de unidade, o Newton, né, é definido como a força, um Newton, né, é definido como uma força, a força, né, que é necessário para acelerar uma massa de 1 kg a uma taxa de 1 metro por segundo. Ou seja, a cada segundo a velocidade dessa massa aumenta 1 metro por segundo, né? Então, há uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, é bem direto, né? Isso aqui a gente não erra no SI, essa relação, porque ela é direta, mas a gente vai ver lá que no sistema inglês a coisa é um pouquinho mais chata, né? Tá? Então, a gente tem 1 Newton, é 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Então, 1 Newton, 1 kg metro por segundo ao quadrado. Então, você tem uma massa de 1 kg, você está acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado, você precisa de 1 Newton, desprezando o atrito, né? Tá? Bem simples, bem tranquilo, né? Então, aqui um exemplozinho rápido aqui, ó. Determine o peso e o newtons de um objeto cuja massa é 1 kg, onde G, né, a aceleração local da gravidade, é 9,80665 metros por segundo ao quadrado, tanto usando a dimensão, né, a base das dimensões no MLT ou no FLT, né, o sistema dimensional MLT ou FLT, usando a massa como dimensão primária ou força como dimensão primária. Então, olha só, vamos ver no MLT aqui, ó, usando a massa como dimensão primária. É direto, né? Aí é o que a gente faria intuitivamente. 1 kg é a dimensão primária, tá aqui, ó, né? Massa de 1 kg. E a aceleração local da gravidade. Então, a gente tem uma força de 9,80665 quilos metros por segundo ao quadrado. Tá? Que a gente viu, por definição, que 1 km por segundo ao quadrado é 1 Newton, mas tudo bem, beleza. Tá? Então a gente precisa de 1 kg. Observa que eu não escrevi Newton aqui, ó. 1 km metro por segundo ao quadrado. Tá? Então quando eu falo que eu quero no MLT, então eu não
substituo aqui pelo Newton. A gente substitui porque a gente sabe que 1 km por segundo ao quadrado é um Newton, por definição. Se a gente usar força como dimensão primária, e a gente sabe que a relação entre força e massa é dada pela segunda lei de Newton, né? Então, massa é força sobre G. Então, qual é a unidade de força no SI? Newton. Qual a unidade de G no SI? Metro por segundo ao quadrado. Então, o segundo subiu, né? Certo? Foi para o numerador, porque é F, né? É Newton sobre metro por segundo ao quadrado. Então, segundo ao quadrado foi para o numerador. Então, a massa de 1 kg, eu tinha falado aqui de 1 kg, né? No FLT, tem 1 Newton segundo ao quadrado por metro, tá? Eu estou usando força como dimensão primária, certo? Então, o quilo some. Eu não estou trabalhando com dimensão primária de massa e sim de força, certo? Então, por isso que eu tenho que definir a massa, né, em função da força aqui, tá? E quem faz essa transformação é a segunda lei de Newton, beleza? Então tá aqui, ó, massa de 1 newton segundo ao quadrado por metro, no FLT. Que se você, de novo, né, substituir aqui, ó, quanto que é 1 newton? 1 newton é 1 quilo metro por segundo ao quadrado. Você vai voltar, tudo aqui vai se cancelar, o metro e o segundo, e você volta para o quilo, tá? Beleza? Então tem que dar igual, certo? Se você trabalhar no MLT ou no FLT, a coisa tem que ficar igual. Independe, a natureza não sabe como ela está sendo descrita. É só uma questão de conveniência para análise, que é que eu falei, né? Muito estudado isso lá na parte de análise dimensional que a gente não vê aqui no curso. Mas tudo bem, vamos seguir aqui, ó. Então, ó, a massa, em vez de 1 quilo, ó, 1 newton segundo ao quadrado metro, tá? Vezes a aceleração, 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Então, o metro foi embora, certo? O metro aqui no numerador com o metro no denominador foi embora. E o segundo ao quadrado no numerador, com o segundo ao quadrado no denominador, foi embora também. Então, sobrou 9,80665 newton. Observa que foi a mesma, numericamente foi o mesmo valor, porque, por definição, 1 newton é 1 km por segundo ao quadrado. Tá? Então, aqui é bem tranquilo, né? Não tem muito mistério. Você pode até pensar, por que o cara está falando isso, né? Isso é uma coisa tão óbvia. Porque quando a gente vem para o sistema inglês, a coisa fica um pouco mais chata, vamos dizer assim, né? A relação não é muito lógica entre as unidades, ó. Então 12 polegadas é um pé, então por que 12, né? Da onde que vem esse 12, né? Uma milha tem 5.280 pés, então as coisas são totalmente ou aparentemente aleatórias, né? Uma libra tem meio quilo, aproximadamente, né? 0,45, 359237 quilos. Você pode aproximar para meio quilo, se você quiser. Se for um cálculo aproximado, você pode dizer que uma libra tem aproximadamente meio quilo, né? Certo? O pound, né? Em inglês, em português, a gente ainda tudo bem, né? O símbolo aqui é LB, né? Ou LBM, e a gente fala libra, mas em inglês eles falam pound, né? E o símbolo é LB. Então aqui ele está justificando por que em inglês, apesar de você escrever LB, você fala pound, né? LB é a abreviação de libra no sistema de unidade romano. Ainda botei um asterisco aqui, né? Porque é uma coisa tão antiga, né? Lá do, sei lá, século zero, né? Quando o Império Romano, quando Roma dominava o mundo aí, né? Olha só como é que foi inicialmente definida a milha, né? A distância de 1.000 passadas de 2 passos. Então, você dá 2 passos, você tem uma passada, né? Certo? E cada passada dessa tem 5 pés, né? Se você der 2 passadas aí, contar, colocar um pé atrás do outro seu, você vai ver que tem aproximadamente 5 pés mesmo. Então, por isso que uma milha seriam 5.000 pés, porque seriam 1.000 passadas. É uma coisa meio louca, né? Então, mais ou menos isso no começo, né? As coisas inicialmente foi assim. Hoje, uma milha tem 5.280, que não facilitou muito, né? Mas originalmente dizem que era essa o argumento, né? E por que esse 12 aqui, né? Por que
12 polegadas tem um pé? Porque os romanos, olha só que coisa mais antiquada, né? Não sabe-se por que também, eles dividiam tudo por 12. Então, um 12avos em latim é uncia. Então, aí veio o int. Né? Então, são coisas aleatórias, meio... Né? Então, aqui também, continuando essa confusão de unidade, né, de dimensão aí no sistema inglês, aí é uma lenda, né? Não se sabe se isso é verdade ou não. Mas que ele definiu a jarda com uma distância da ponta do dedão dele até a ponta do nariz, né? O fim do dedão até a ponta do nariz. Então o cara chegou, fez fez esse anúncio e estava estabelecido, né? E aí no século XVI, a rainha Elizabeth I, por decreto, né, disse que uma milha seria 8 furlongs, e um furlong tem 660 pés, então a coisa não, né, bem complexa, né? Mas hoje a gente sabe que uma milha tem 5.280 pés, tá? Que aí substituiu 5.000 milhas de passadas lá, né? Então são coisas que às vezes pode ser até lenda, né? Que a gente nem sabe se é verdade ou não, mas que de qualquer forma tenta explicar como que esse sistema é tão aleatório, né? E para peso é a mesma coisa, era pedra, né? Então cada localidade tinha uma pedra diferente e a coisa não tinha o menor. Não era totalmente aleatório também, né? Não tinha a menor parametrização do que era peso. Então só em 1824 que a pedra foi definida como 14 libras, né? E aí hoje a gente tem exatamente essas relações, né? Então, um pé tem aproximadamente 30% de um metro, né? 0,3048 metros, ou um metro tem aproximadamente 3,3 pés, né? E uma polegada, 0,0254 metros, né? Em um metro tem 39,37 e uns quebrados de polegadas. Tá? Então, são coisas completamente aleatórias, né? Então, ó, o minuto e a hora também são usados em engenharia, mas normalmente a gente usa o segundo, né? Então, se vocês olharem aí, normalmente a gente usa segundo em cálculos de engenharia. Tá? Já são 10h28, eu vou deixar esse exemplo para continuar amanhã. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? Como eu falei, eu vou terminar a aula de hoje 10h30, e a aula de amanhã também eu vou até 10h30, quem precisar sair, né, amanhã, porque eu sei que a aula de amanhã termina às 10, então pode assistir a meia horinha final depois que eu posto lá no YouTube, tá? Deixa eu parar a gravação aqui. Alguém tem alguma